Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é, gigante, a crise climática. Talvez o maior desafio que a gente tem pela frente neste século, né? Com certeza. A gente já vê muita coisa acontecendo, claro. Novas tecnologias, acordos internacionais, políticas aqui e ali. Mas sabe, às vezes fica uma sensação de que falta algo maior, que as peças não estão se encaixando direito para resolver um problema dessa dimensão toda. É uma percepção comum, sim. E é exatamente aí que entra a nossa fonte de hoje. A gente mergulhou fundo num estudo acadêmico bem interessante da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Do PPG-ECO, o Programa de Pós em Economia. Isso, assinado por Tiago Santos da Silva. E olha, o título já entrega a ambição toda. Agroflorestas regenerativas e migração rural planejada. Um modelo de transição civilizatória territorial para mitigação e adaptação climática no Brasil. É um título e tanto. Um título longo, mas que diz muito sobre a proposta, né? Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender essa proposta que parece bem ousada. Como que o estudo sugere que juntar, de um lado, uma agricultura que regenera o ambiente e, do outro, um movimento planejado de pessoas de volta para o campo, como isso poderia ser uma resposta mais completa, mais integrada para a crise climática aqui no Brasil. E mexendo em tudo, né? Economia, ecologia, até na organização da sociedade. É uma abordagem bem sistêmica, realmente. Certo, então vamos começar a desembrujar essa ideia. O estudo, pelo que eu entendi, parte de uma crítica, né? Ele diz que, apesar de tanto tempo pesquisando o clima, a ciência ainda parece trabalhar meio separada, em caixinhas. Exato. O autor, o Tiago Santos da Silva, ele identifica o que chama de uma lacuna científica relevante. Ele argumenta que falta diálogo, sabe? Falta conexão entre áreas que são cruciais, mas que acabam não conversando o suficiente. Que áreas seriam essas? Bom, de um lado você tem a macroeconomia ambiental. O pessoal pensando em como fazer a transição para uma economia de baixo carbono em larga escala, né? Modelos econômicos, políticas e tal. Certo. Do outro lado, tem o potencial assim gigantesco de captura de carbono que os sistemas agroflorestais regenerativos podem ter. E aí é importante frisar o regenerativo, porque vai muito além de só plantar árvore. É mais complexo. Entendi. Regenerar o ecossistema mesmo. Isso. E tem uma terceira peça que ele aponta como desconectada. Como é que as mudanças na distribuição da população, na organização do território, como isso pode ser também parte da resposta para a crise. Não só uma consequência, mas parte da solução. Ah, interessante esse ponto da população e território como solução. Pois é, e a consequência dessa falta de integração, segundo o estudo, é bem séria. Torna muito difícil a gente conseguir imaginar caminhos concretos para uma reorganização profunda mesmo, da nossa forma de viver. É o que o autor chama de transição civilizatória, né? Uma transição que consiga respeitar os limites do planeta. Sem conectar essas peças, economia, agrofloresta regenerativa, dinâmica populacional, a gente fica meio sem um mapa claro de como seria essa sociedade mais sustentável e principalmente mais resiliente. Faz sentido. Então, qual é a grande aposta do estudo para conectar essas peças? Como é que ele se propõe a preencher essa lacuna que a ciência, digamos assim, deixou aberta? A proposta central é justamente essa combinação de dois elementos que normalmente a gente não pensa muito juntos. Que são? Primeiro, expandir massivamente sistemas agroflorestais que regeneram o solo, a biodiversidade, o ciclo da água, tudo. Segundo, promover processos de migração rural planejada. Migração rural planejada. Isso. E aí, o objetivo geral do estudo, como está lá escrito, é investigar justamente como essa combinação pode funcionar ao mesmo tempo para várias coisas. Tipo um pacote de soluções? Exatamente. Como pode funcionar para tirar carbono da atmosfera, que é a mitigação, né? Para tornar a sociedade mais resistente aos impactos do clima que já estão aí, a adaptação, para reorganizar o uso do território de forma mais inteligente e ainda para diminuir a vulnerabilidade das pessoas, especialmente frente aos riscos do modelo econômico atual que o estudo chama de capitalismo fóssil. Ok, muitos termos importantes aí. Vamos detalhar um pouco. Sistemas agroflorestais regenerativos. O que diferencia de,
sei lá, um reflorestamento comum ou uma agricultura orgânica? Ótima pergunta. Não é só plantar árvore nem só produzir sem agrotóxico. É uma forma de agricultura que busca imitar como a natureza funciona, sabe? Integrando a produção de alimentos, madeira, outros produtos, com a restauração ecológica. O foco é aumentar a vida no solo, a matéria orgânica, a biomassa acima do solo e, com isso, claro, capturar muito carbono. Ah, O estudo até menciona inspiração em abordagens como a agricultura sintrópica do Ernst Götz, que trabalha muito com a sucessão natural das espécies para acelerar a regeneração e criar sistemas superprodutivos que melhoram o ambiente ao invés de degradar. a chave é produzir e regenerar ao mesmo tempo. Entendi. Produzir e regenerar. E a migração rural planejada. Esse planejada chama atenção. Chama, né? Porque a gente está acostumado com o êxodo rural, a migração forçada pela seca, pela falta de opção, pelo desastre. Aqui a ideia é o oposto. Como assim? Seria uma realocação estratégica, voluntária, organizada de pessoas para essas áreas rurais que se tornariam produtivas e cheias de vida com as agroflorestas. Não seria uma fuga desesperada, mas parte de um plano maior, de uma solução construída coletivamente. Entende? Uma resposta ativa à crise. Essa ideia da migração como uma estratégia proativa, não só como um problema a ser gerenciado, é bem intrigante mesmo. Mas por que essa combinação agrofloresta mais migração planejada seria tão poderosa? O estudo parece ter uma hipótese bem forte sobre isso, né? Tem sim. E aqui eu acho que está um dos pontos mais fascinantes da pesquisa. É a sua hipótese central que guia toda a análise. E qual é? A aposta do autor é que essa dupla agroflorestas regenerativas e migração rural planejada, se for apoiada por políticas públicas adequadas, ele cita, por exemplo, colocar um preço na poluição por carbono. Ah, precificação de carbono. Isso. Se tiver esse apoio, essa combinação pode criar um regime integrado, um sistema que ataca o problema climático por duas frentes ao mesmo tempo. Remove CO2 da atmosfera, que é a mitigação, e fortalece a capacidade das comunidades e dos territórios de lidar com os impactos que já são inevitáveis, que é a adaptação. Mitigação e adaptação juntas no mesmo pacote. Exatamente. E o resultado esperado dessa combinação, segundo a hipótese, seria um aumento real da resiliência socioeconômica. Quer dizer, a capacidade da sociedade de aguentar os trancos, os choques climáticos econômicos Certo. e, ao mesmo tempo, reduziria aqueles riscos sistêmicos ligados ao nosso modelo econômico atual, que é muito dependente de combustível fóssil, de cadeias longas e frágeis. Mas como é que isso se traduziria na prática? O estudo tenta comparar essa visão com o que a gente tem hoje no campo brasileiro, com a pecuária extensiva, a soja, o milho. Tenta sim. É uma parte importante da metodologia fazer essa comparação direta. O estudo se propõe a analisar diferentes formas de usar a terra, olhando para vários fatores ao mesmo tempo. Quais fatores? A quanto se produz de alimento ou outros produtos por área, quanto carbono fica estocado, e isso é crucial não só nas árvores, na biomassa, mas também no solo, que é um reservatório enorme. O carbono do solo que às vezes a gente esquece, né? Exato, fundamental. E também o retorno financeiro, claro. Quanta gente precisa para trabalhar naquela área, qual a resistência a eventos climáticos extremos como secas ou chuvas muito fortes, e quais os impactos sociais disso tudo. Uma análise bem completa, então. Sim. E aí vem um dos números que o estudo espera confirmar e que é bem chocante. Agroflorestas regenerativas poderiam sequestrar até 20 vezes mais carbono por hectare do que os usos mais comuns da terra no Brasil hoje, como pastagens degradadas ou mesmo algumas monoculturas. 20 vezes. Nossa, é um número muito expressivo. E o estudo projeta isso para uma escala maior, pensando no Brasil como um todo. Projeta, ele faz essa simulação, tem um cenário que ele analisa que pega aquela meta que o próprio Brasil já tem de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Que é uma área enorme, né? Gigantesca. Se essa área toda fosse convertida para sistemas agroflorestais regenerativos, o estudo estima que seria possível remover algo entre 4 e 10 gigatoneladas de CO2 da atmosfera. Isso num prazo de 20 anos. Gigatoneladas. Bilhões de toneladas.
bilhões. É muita coisa. Claro, é super importante ter os pés no chão aqui. Esse volume, mesmo sendo enorme, não resolve sozinho a crise climática global. Mas, para o Brasil, seria uma contribuição climática muito significativa. Ajudaria demais a cumprir as metas do Acordo de Paris. Entendi. É uma parte importante da solução, mesmo que não seja a solução inteira. Exatamente. E essa estimativa não surge do nada, né? O estudo se apoia em pesquisas que já existem. Cita modelos como o Muse Brasil, que faz projeções de cenários de uso da terra, e também dados de campo, estudos que foram lá e mediram mesmo o carbono em sistemas agroflorestais que já existem em Minas Gerais, no semiárido. Ah, então tem base empírica. Tem estudos mostrando estoques bem altos de carbono, tipo 54 toneladas por hectare em Minas, quase 115 toneladas por hectare no solo, no semiárido em alguns casos. A base científica para acreditar nesse potencial alto de sequestro, ela é sólida. Ok. O potencial de captura de carbono é realmente impressionante. Mas e a outra metade da equação? A migração. Como é que o estudo imagina que as pessoas sairiam das cidades para essas novas áreas rurais? Parece ir contra a maré da história, né? O êxodo rural foi a regra por décadas. É uma ótima pergunta. O estudo analisa isso pela lógica dos chamados fatores de expulsão das cidades, o push, e dos fatores de atração para esse novo campo regenerativo, o pull. Explica melhor isso. Nas cidades, os fatores de expulsão que ele aponta seriam coisas como a insegurança crescente com acesso à água potável, a comida ficando mais cara ou difícil de achar, a vulnerabilidade cada vez maior a ondas de calor, enchentes, deslizamentos. Os desastres climáticos urbanos. Isso, e também o custo de vida alto, a dependência de cadeias de suprimento que vêm de longe e que a gente está vendo que são bem frágeis. Basicamente, a ideia é que as cidades podem se tornar lugares mais arriscados, mais caros e menos seguros para se viver, empurrando as pessoas para fora. Certo, esses são os fatores de expulsão. E os de atração no campo? Por outro lado, esse campo regenerativo com as agroflorestas ofereceria os fatores de atração. Terra disponível e se tornando fértil de novo, mais segurança hídrica e alimentar produzida ali localmente, oportunidade de trabalho qualificado na própria agrofloresta e nas cadeias associadas. Um trabalho diferente do agronegócio tradicional, imagino. Sim, um trabalho mais ligado à regeneração, ao manejo complexo. Além disso, a possibilidade de moradia mais integrada à natureza, talvez até mais barata. E a chance de construir redes comunitárias mais fortes, mais conectadas. A visão-chave aqui, de novo, é que essa migração não seria um acidente, mas uma estratégia proativa. Proativa. É uma forma de reduzir os riscos que estão muito concentrados hoje nas grandes cidades e, ao mesmo tempo, criar territórios mais resilientes, mais distribuídos. Isso me lembra um pouco as ideias da Elinor Ostrom sobre como comunidades podem gerenciar seus próprios recursos de forma sustentável e duradoura. Faz sentido conectar com Ostrom. Parece um cenário interessante, de fato. Mas aí vem a pergunta inevitável. Isso é viável? Uma coisa é as cidades com SA, outra é o campo conseguir atrair gente de forma organizada, com qualidade de vida. Que tipo de empurrão das políticas públicas seria necessário para algo dessa escala gigantesca acontecer? O estudo dedica bastante atenção a isso, sim. Ele examina algumas políticas que poderiam ser, assim, cruciais para viabilizar essa transição. Por exemplo? Por exemplo, a precificação de carbono, que a gente já mencionou. Se poluir custa caro, atividades que sequestram carbono, como a agrofloresta regenerativa, se tornam muito mais vantajosas economicamente. Passa a valer a pena financeiramente regenerar. Inverte a lógica econômica atual. Exato. Outra ideia forte que o estudo explora é uma reforma agrária climática. Quer dizer, pensar a distribuição de terras não só com foco social tradicional, que é super importante, mas também com o objetivo explícito de promover a regeneração ecológica e a produção sustentável de alimentos nessas terras. Juntar a questão social com a climática na reforma agrária. Uma reforma agrária verde, digamos assim. Pode-se dizer que sim. E ele fala também de incentivos territoriais mais diretos. Por exemplo, programas que apoiem a construção de moradias populares ecológicas, usando materiais locais, bioarquitetura, saneamento ecológico, tudo isso nessas novas comunidades agroflorestais.
Seria conectar o direito à moradia com um trabalho regenerativo no campo. Interessante. Ligar moradia e trabalho regenerativo. Pois é, e aí se a gente conecta tudo isso que a gente conversou, percebe que o estudo vai além de só analisar as partes separadas. A grande ambição dele é construir um quadro geral e integrar tudo isso. Certo. A base teórica que ele mobiliza para fazer isso é bem ampla. Vai desde a economia ecológica, lá do Herman Daly e do Georgescu Hogan, que questionam o crescimento infinito e pensam a economia dentro dos limites da natureza, Uma visão mais crítica do crescimento, né? bem mais crítica, e vai até modelos econômicos de transição verde, como o Green Solo Model, passando por estudos sobre migração causada pelo clima e, claro, comparações entre diferentes tipos de agricultura, como já falamos. Ele junta muita coisa. E é dessa junção toda que sai aquele conceito do título. Exatamente. É dessa integração toda que nasce o conceito central que o autor propõe, a transição civilizatória territorial regenerativa. Veja que o nome é complexo, mas cada palavra ali tem um peso. Civilizatória, territorial, regenerativa. Não é só uma transição energética, nem só agrícola. É civilizatória porque mexe na forma como a sociedade se organiza, nos valores. É territorial porque o foco está na reorganização do espaço, na relação sociedade-natureza em lugares específicos. E é regenerativa, porque o objetivo não é só ser sustentável, é ir além, é ativamente melhorar os sistemas ecológicos e sociais. É uma proposta de mudança bem profunda, então. Muito profunda. Ele propõe, na verdade, um novo jeito de pensar a organização da sociedade e da economia, conectando explicitamente clima, território, gente e economia, de uma forma que, segundo ele, a gente não fez direito antes. E essa parte civilizatória que você mencionou e até pós-capitalista, como aparece no estudo, o que isso quer dizer na prática? Bom, essa dimensão civilizatória e pós-capitalista aponta para a necessidade de buscar alternativas concretas ao modelo de crescimento que a gente vive hoje, que sempre dependeu muito de queimar combustíveis fósseis e de explorar recursos naturais como se não houvesse amanhã. Um modelo que está claramente mostrando os seus limites. Exatamente. A ideia do estudo é desenhar um modelo alternativo que consiga funcionar dentro dos limites do planeta e que nesse processo possa até reconfigurar as relações sociais e econômicas, torná-las talvez mais justas, mais locais, menos dependentes de mercados globais. É algo que dialoga com ideias que estão ganhando força, como a economia donut da Kate Raworth, que busca garantir o bem-estar de todo mundo sem estourar as fronteiras ecológicas, ou a ideia de uma economia de estado estacionário. Entendi. Realmente é uma visão de mudança estrutural mesmo. E o estudo, ele deixa claro o que ele espera entregar como contribuição concreta, além dessa análise toda. Tipo, qual o legado que ele busca deixar? Deixa assim. O autor delineia 4 contribuições principais que a pesquisa busca trazer, todas ligadas a essa ideia de articular clima, sociedade, território e economia. Quais seriam? Primeiro, uma contribuição teórica, que é justamente propor esse novo modelo de análise, essa transição civilizatória territorial regenerativa. Um novo jeito de enquadrar o problema e a solução. Um novo mapa conceitual, digamos. Isso. Segundo, uma contribuição metodológica, que é a própria estrutura que ele monta para comparar os diferentes sistemas de uso da terra, o convencional versus agrofloresta, olhando para carbono, economia, sociedade, resiliência, tudo junto. Um jeito de medir e comparar, né? Exato. Terceiro, uma contribuição aplicada, bem prática. Oferecer ideias, subsídios concretos para políticas públicas, como essa ideia da reforma agrária climática ou propostas detalhadas para o desenho de comunidades agroflorestais com moradia popular que seja acessível e regenerativa ao mesmo tempo. Ideias para tirar do papel. Exatamente. E, por fim, uma contribuição que ele chama de civilizatória, que é apresentar uma alternativa mais palpável, mais estruturada de como a gente pode reorganizar nossa sociedade e nossa economia para lidar com os riscos gigantescos que a gente mesmo criou. Propor um modelo de desenvolvimento que seja, de fato, compatível com a vida no planeta ao longo prazo e que talvez vá além do capitalismo fóssil. Ufa, é bastante coisa. Ok, então, tentando juntar tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem que fica dessa análise profunda do estudo do Thiago Santos da Silva? Olha, eu acho que a ideia central, o recado principal, é que essa combinação de agrofloresta regenerativa com migração rural planejada
não deve ser vista só como uma ferramenta técnica isolada para sequestrar carbono, sabe? Ou só como uma questão ambiental. Não é só plantar árvore e mudar a gente de lugar. Não. O estudo a apresenta como um possível motor para uma transformação sistêmica muito mais ampla. Uma transformação que mexe com tudo ao mesmo tempo. Com a ecologia, claro, mas também com a economia, com a sociedade, com a forma como a gente ocupa e usa o território brasileiro. Uma alavanca para uma mudança maior. Exato. A mensagem principal que o estudo parece querer transmitir é a de que pode existir sim um caminho que seja, ao mesmo tempo, realista, do ponto de vista ecológico e econômico, e integrado. Um caminho que consiga unir várias pontas que hoje estão soltas. Quais pontas seriam essas, para resumir? A mitigação da crise climática, com essa captura massiva de carbono nas agroflorestas e no solo, a adaptação aos impactos que já estão aí, tornando os territórios e as comunidades mais resilientes, com mais segurança alimentar e hídrica local, a redução da pobreza e da vulnerabilidade socioeconômica, criando novas oportunidades de trabalho e vida digna fora dos centros urbanos que estão cada vez mais pressionados e, de quebra, pode até promover mais justiça social e climática nesse processo. Parece promissor, se bem executado. É uma visão promissora, sim. E para quem nos ouve e busca entender esses temas complexos, né, de forma rápida, mas aprofundada, essa análise que a gente fez hoje traz uma visão bem articulada de uma proposta que é multifacetada. Ela conecta pontos entre economia, ecologia, sociologia, agronomia, para oferecer não só um diagnóstico do problema, mas um possível caminho de solução. Uma solução integrada para um dos problemas mais urgentes da nossa era. Foi uma exploração intensa, sem dúvida, mas muito, muito instigante mesmo, essa do estudo sobre agroflorestas regenerativas e migração rural planejada. Queria agradecer muito a você pela conversa e a todos pela companhia nessa nossa análise. E eu que agradeço a oportunidade. E para finalizar, talvez fique uma reflexão, né? Uma provocação que ecoa essas implicações civilizatórias que o estudo levanta. Qual seria? A pesquisa sugere que talvez para enfrentar de verdade a crise climática, a gente precise de mais do que só novas tecnologias ou ajustes nas políticas atuais. Talvez a gente precise repensar fundamentalmente onde e como a gente escolhe viver. Repensar a vida urbana versus rural? Talvez. Será que um futuro mais sustentável passa por uma revalorização profunda dos territórios rurais, mas de territórios rurais regenerativos, com comunidades locais mais autônomas, mais resilientes, com mais segurança? Seria isso um contraponto necessário, ou talvez um complemento, aos grandes centros urbanos que hoje dependem tanto de sistemas globais, complexos e que a gente está vendo são cada vez mais frágeis? Uma pergunta importante. E mais, que tipo de sociedade pode emergir quando a organização da vida começa a girar mais em torno da regeneração ecológica e da autonomia local, e menos em torno do consumo e da dependência externa? Fica a pergunta no ar para a gente pensar.